produzem maracujá. Essa cultura, ela se desenvolve mais na região Nordeste, sendo a Bahia o maior produtor de maracujá. Em segundo vem o nosso pequeno Sergipe, o segundo produtor de maracujá do Brasil e Nordeste. Terceiro vem Minas Gerais, tá? Então, recapitulando, primeiro Bahia, segundo Ceará, o terceiro Sergipe e quarto Minas Gerais, tá? Bom, é uma planta que para se desenvolver, ela necessita de uma precipitação em torno de 800 a 1.700 milímetros de chuva. Nós não podemos fazer mais agricultura confiando na água de São Pedro, né? Então é necessário que se faça irrigação. O sistema de irrigação que a gente usa nessa cultura é irrigação localizada, uma microexpressão ou gotejamento. Então são esses dois sistemas que utiliza na cultura do maracujá. Ela não é uma planta que não suporta frio e, consequentemente, não suporta geada. Tem uma aceitação muito grande do mercado, uma diversidade muito grande dos seus frutos, porque esses frutos eles são utilizados como suco in natura, eles são utilizados em compotas, em doces e também na indústria farmacêutica, né? Para diabetes e também para a questão da insônia, né? Então se utiliza muito o maracujá na indústria farmacêutica. Bom, para se desenvolver, essa cultura para se desenvolver, ela necessita de uma estrutura que se chama espaldeiramento, que é esses mourões que vocês estão vendo aqui, no caso aqui não são mourões, são estacas, né? Mourão e arame liso, tá? O arame liso. Então a gente vai marcar no terreno, a posição exata quando você vai implantar tem que ser na posição aonde o sol nasce, o plantio tem que ficar no sentido norte, né? Norte, sul, leste e oeste. Melhor dizendo, leste e oeste, aonde o sol nasce e onde o sol morre. Por quê? Porque isso é uma planta de sol. Isso é uma planta de sol. Então ela vai necessitar de várias horas de sol durante o dia. Então se o sol nasce lá, ele vai fazer isso, ó, por cima da cultura, até o final da tarde a planta está recebendo a insolação solar. Então a gente tem que ver essa questão. A primeira coisa para você ver a área que você vai fazer. Um outro detalhe é com relação à topografia. A topografia para desenvolver a cultura tem que ser uma topografia plana, tá? Tem que ser uma topografia plana. Bom, e aí a gente vai começar a marcar a área, fazer a marcação da área, colocando a cada 5 metros a gente vai colocar um mourão. Pode ser estaca, pode ser estaca. Agora nas pontas aqui, por conta do stick, o mourão, porque ele é mais forte, porque a tendência desse espaldeiramento é pesar na hora que a planta começa a se desenvolver em cima desse maracujá aqui, então vai pesar, tá? Então tem que ter um mourão forte que é para segurar e essa planta não cair. Bom, e aí a gente vai abrir uma cova aqui de 40 por 40 por 40. O que é que eu quero dizer isso? Uma cova de 40 centímetros de largura, de comprimento e de profundidade. Não esquecendo que quando for abrir essa cova, a gente tem que se preocupar, a primeira camada, os primeiros 20 centímetros, a gente coloca na parte superior. E o restante, que é o subsolo, na parte inferior. Quando a gente for colocar a muda no local, vai inverter. Essa terra que tem mais matéria orgânica, ela vai para o fundo da cova. E esse de cá, essa outra, que é uma terra mais clara, a gente vai misturar com adubo orgânico, né? Os adubos químicos, coloca-se dentro da cova, deixa aí no mínimo 40 dias, para depois a gente efetuar o plantio da muda do maracujazeiro. Bom, e aí a gente coloca esse maracujá e ele vai começar a se desenvolver. Vocês estão vendo aqui, essa planta aqui, eu vou dar um exemplo, mostrar para vocês aqui. Essa planta não, mas essa daqui dá para vocês perceberem muito bem que tem 2 pés aqui, tá? 2 pés. Não é o ideal é um pé só, certo? É um pé só. Então essas gemas reprodutivas, elas começam a emitir folha e ramos. E a gente tem que fazer a poda disso aí. Essa é a primeira poda que se faz no maracujazeiro, que é importante, que se chama a poda de condução. Você vai ter que conduzir ele até chegar esse arame. Bom,
Essas estacas e morões devem ter em média 2,5 metros de comprimento. E nós vamos enterrar, né? Vamos enterrar essa estaca, principalmente os morões, devem ser enterrados inclinado, que é para aguentar o puxão do peso do maracujá, das plantas de maracujá. E você tem que deixar isso aqui uma altura de 1,80 m, que é para você ter facilidade de conduzir a planta, de podar, de colher, né? Isso a gente tem que atentar perfeitamente. Isso é uma coisa determinante para que você obtenha sucesso com a sua cultura de maracujá. Bom, então ele vai se desenvolvendo, os ramos vão surgindo, as folhas vão surgindo e a gente vai podando. Quando ele chega no arame, você amarra ele aqui no arame e deixa ele passar aqui 10 centímetros e você poda. Poda onde? Você vai podar no pé de duas gemas, das duas gemas, da gema apical, né? Que é para fazer o quê? Quando você poda, você vai estimular a brotação de ramos. Um para um lado você conduz, um para um lado e o outro para outro, certo? Bom, quando a gente faz essa condução, você vai deixar essa planta de maracujá chegar até a estaca. Chegou na estaca, você poda de novo. Quando chega na outra estaca, você poda de novo, que é para ela formar o que a gente chama de véu de noiva. Então toda a parte de folhagem dela com os galhos vai ficar aqui para começar a produzir o maracujá e você fazer a colheita dos frutos. Leva em média de 8 a 12 meses para você colher a primeira carga do maracujá. Economicamente ele é viável você produzir ele 3 anos, tá? O primeiro ano a produção é boa, a segunda é um pouco melhor e a terceira começa a diminuir a produção. Aí se você trabalha só com maracujá, você já tem que ter a preocupação de ter uma nova área que vai entrar em produção quando você eliminar essa aqui. E não esquecendo, tirou o maracujá, vem a rotação de cultura. A gente tem que colocar uma planta diferente, de família diferente do maracujá, tá? Nunca deve repetir, aproveitar o espaldeiramento e fazer um novo plantio. Não deve fazer isso. Primeiro, a questão do solo. Segundo, pode ficar no arame, na estaca, né? Larvas, ovos de pragas e que vão atacar já a nova cultura. Bom, e esse maracujá começa a produzir, né? Na nossa região Nordeste, nós temos uma coisa importante, interessante, que é a luminosidade e a água. Os frutos que são produzidos na região Nordeste, eles têm um teor de Brix maior, ou seja, são mais doces, isso em função da luz solar. Se tiver irrigação, perfeito, teve água, é o ideal para essa cultura do maracujá, tá? Ela vai produzir satisfatoriamente. O fruto, ele vai com 8 meses, 9 meses, começa a produzir. E essa produção vai aumentando. Para que você haja um aumento da produção, duas coisas são importantes. Essas flores, elas vão precisar de polinização. Ou são polinizadas naturalmente por uma abelha chamada mangangá, certo? O mangangá é uma abelha, é uma espécie de abelha, que vai fazer a polinização da flor do maracujá. Bom, como é que o mangangá faz a polinização? Eu vou pegar uma flor de maracujá aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é uma flor de maracujá. Eu não falei para vocês, esse maracujá aqui, a variedade é aquele maracujá amarelo, é o Edulis flavicarpa, certo? Então, isso aqui está a flor dele. Vou mostrar aqui para vocês. Essa flor, característica dessa planta, dessa variedade, ela só abre a partir de 11 horas da manhã. Quando o sol começa a esquentar, é a hora que ela abre. Bom, e aqui vocês estão vendo a florzinha aqui. Essa flor, ela tem órgão feminino, que é essas bolinhas daqui, e o órgão masculino, o grão de pólen, fica aqui embaixo. Então é difícil esse grão fazer isso. Mas quando a abelha vem, ela vai atrás do pólen, ela faz isso, ela leva nas anteras, nas costas dela,
o grão de pólen e ele faz essa função aqui, polinizando a flor do maracujá. Bom, tem que atentar para o seguinte, saber se na região tem o mangangá. Se tem na região tem mangangá, tudo bem. Mas a gente tem que ter uma preocupação de próximo a essa plantação aqui, a gente colocar toco de madeira que seja brocado, que vai servir de alojamento para o mangangá. Então ele vai ficar próximo, sempre aqui próximo da área, porque ele sabe que essa flor vai abrir no período de 11 horas até o período da tarde. Final da tarde essa flor fecha e só abre no outro dia, certo? Se foi fecundada, essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ela vai se transformar no fruto do maracujá. E aí ele vai começar, o frutozinho vai começar a se desenvolver. Mas nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque tem uma praga, duas pragas que destroem por demais a flor do maracujá, a inflorescência do maracujá, melhor dizendo. Está se vendo aqui o furo na base da flor do maracujá, esse furo aqui. Quem é que furou isso aqui? Isso aqui é uma abelha também, né? Mangangá, ou uma abelha arapuá, melhor dizendo. E para a gente na agricultura, para mim como produtor, ela é uma praga, certo? E de difícil controle. Mas para a natureza ela é importante, porque ela poliniza várias plantas, certo? Bom, então para combater o arapuá, não precisa usar veneno não. Eu tenho que procurar ver onde é que ele está. Se ele está por aqui, eu bato na planta e nunca é um ataque de uma abelha, são várias. Você bateu na planta aqui, ela voa e você tem que olhar para onde ela voa, para aquele lado ali, ó. Então eu vou ter que botar alguém para ir procurar dentro daquele mato onde é que fica a casa dela. É a única maneira de se combater. Nós temos um percevejo, que é outra praga, outra pragazinha que prejudica, que ela suga a seiva da planta, suga a seiva da flor, suga o fruto do maracujá que vocês estão vendo aqui. Estão vendo aqui, ó, furadinho. Isso aqui é o percevejo, que é outra praga que ataca o maracujá. Esse maracujá ele vai ser colhido, o ideal dele ser colhido é de acordo com o mercado consumidor. Se meu mercado consumidor é próximo, eu posso colher ele no chão. Se meu mercado consumidor é distante e eu vou vender por quilo, eu venho aqui, eu não vou arrancar esse maracujá, não vou tirar, puxar desse pecíolo, né? Pecíolo floral aqui dele, eu não vou puxar aqui. Porque o que é que vai acontecer? Se eu puxo, eu vou dar uma condição para que esse fruto, no armazenamento, se eu não vender logo, ele venha a apodrecer. Então se ele não atingiu totalmente a maturação, eu vou aqui com a tesourinha de poda e corta aqui, uma tesoura de colheita, e corto esse pedúnculozinho dele aqui, tá certo? Então é de acordo com o mercado consumidor. Se é para distante, eu vou vender aquilo, eu tiro ele sem atingir a maturação total, tá certo? Bom, dentro da doença nós temos a doença antracnose, que é uma doença que ataca todas as culturas existentes. E eu não falei para vocês aqui dessa praga aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui uma borboleta. Ó, tá vendo a borboletazinha aqui, ó? Eu vou bater nela aqui, ó, é a borboleta, certo? Essa borboletazinha aí, ela chega aqui, o que faz? Ela vem aqui e pousa. Aqui ela faz a oviposição dela. Ó, bonitinha, né? Todo mundo acha a bichinha bonitinha. Ela vem e faz a oviposição aqui. Esses ovos vão eclodir. Isso vai se transformar na dion-dion, que é a lagarta que vocês estão vendo aqui, ó, que está atacando a folha do maracujá. A lagarta, tanto ela ataca a folha, como ela ataca ramos novos, certo? Ataca ramos novos. Esse controle você tem que fazer. Esse controle você tem que fazer. O pior é que agora ficou gravado, né? Esse controle você tem que fazer utilizando um inseticida sistêmico, né? Um inseticida sistêmico, de baixa toxidez, né? O ideal é que você não colha esses frutos no período que você fizer a aplicação do defensivo. De baixa toxidez é recomendado
8 dias, mas a gente dá uma carência maior de mais 8 dias para evitar que haja problema para a saúde de quem vai consumir. Você está vendo aqui, ela começa a produzir as flores, olha. Isso aqui são flores do maracujá que vão se transformar futuramente no fruto. E um outro detalhe importante é o seguinte: essa planta é uma planta que ela tem uma necessidade de adubação diferente de várias frutíferas. Ela necessita mais do potássio, por ordem, potássio, depois nitrogênio e depois o cálcio, potássio e fósforo, certo? Então a gente tem que ver, não é NPK, e sim potássio, nitrogênio e o fósforo. O fósforo em terceiro lugar. Bom, isso é a exigência nutricional da planta. Mas para se fazer isso, eu tenho por obrigação de fazer uma análise de solo para saber as reais condições desse solo. Porque se o solo for ácido, não adianta a gente estar gastando com adubo. Geralmente a maioria dos nossos solos na região Nordeste, eles são solos produtivos mais ácidos e precisam ser corrigidos. E a correção desse solo, o ideal é que a gente faça a correção com um calcário dolomítico. Por que calcário dolomítico? Porque calcário dolomítico, ele é originado de uma rocha que é rica em cálcio e magnésio. E cálcio e magnésio são macronutrientes secundários, importantes para a absorção dos primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Certo? Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a correção do solo, eu estou colocando no solo cálcio e magnésio, que vai influenciar na absorção dos macronutrientes. Macro quer dizer maior, são absorvidos em maiores quantidades. Tá bom? Bom, gente, e agora, para finalizar, eu vou falar para vocês duas coisas. Primeiro, uma doença que é fatal no maracujá, que é a fusariose. A fusariose, ela mata uma planta do maracujá de 24 a 48 horas. Você vê a planta do maracujá, ela começa a ficar amarela, não é falta de água, não é falta de adubo, porque a planta, essa planta que você está vendo aqui, ela murcha por completo. Murcha por completo. Em 48 horas ela está totalmente morta. A fusariose é uma doença de solo. Então eu tenho que ter a preocupação de arrancar essa planta, erradicar ela, tirar as raízes dela, levar para um local para incinerar, queimar, e eu tenho que fazer um tratamento aqui. Tratamento simples você fazer, você faz aqui com cal virgem. Você joga aqui um tempo e a gente vai passar um tempo sem utilizar essa cova aqui, certo? O ideal aqui agora é que depois que eu tiro esse maracujá, eu jogo aqui uma planta para recuperar o solo, uma leguminosa de solo, né? Pode ser o labi-labi, crotalária, feijão de porco, que é muito, esse é o mais difundido, né? E esse feijão de porco ele vai começar a crescer. Quando ele começar na época de florar, que ele estiver começando a floração, ele está no pico de produção de seiva. É quando você deve incorporar ele ao solo. Então é uma leguminosa que tem capacidade de absorver o nitrogênio da atmosfera, né? Transformando na forma de ser assimilado pelas plantas. É uma prática cultural, né? Importantíssima que deve ser feita na agricultura. Isso eu digo a vocês, não só na agricultura orgânica, né? Como também na agricultura convencional, tá certo? Em qualquer agricultura que você for fazer, é importante essa questão da recuperação do solo, né? A gente precisa de quê? De perna para andar, né? Então a planta precisa do solo para crescer, desenvolver, produzir, isso aqui é importante. A vida do solo é de fundamental importância. E por último, é a questão do aproveitamento, né, do beneficiamento do maracujá. É como eu falei para vocês anteriormente. Mercado consumidor próximo, tudo bem, você vai e entrega logo. Mercado consumidor longe, tira ele sem atingir, ele atingindo aí mais de 60% da maturação, você tira ele, que é para levar para o mercado consumidor distante. Esse fruto ele é beneficiado, né? Ele é beneficiado. Quando a gente trabalha com áreas grandes, é interessante que você tenha um galpão chamado de pack house. É onde você vai, esses frutos eles vão ser selecionados, vão ser lavados, vão ser empacotados, encaixados, depende de acordo com o que é que você vai
utilizar, você vai fazer. Depende com o seu comprador. O que ele exigir, você tem que fazer. Tá? Então é isso que eu tinha para falar a vocês da cultura do maracujá. E lembrando, no nosso retorno à instituição, quando passar essa pandemia, nós vamos chegar aqui e fazer um plantio de maracujá. Eu já vou me comprometer agora em preparar a muda para vocês, para quando chegar o período a gente já ter a muda pronta para o plantio. Agora não. A muda com 40 dias ela está no ponto de ir para o campo. É quando ela emite a primeira gavinha. Gavinha, cadê a gavinha? Cadê a gavinha, professor? Primeira gavinha, essa aqui. Isso aqui que é gavinha. Isso aqui é um tecido, gavinha é um tecido de sustentação da planta. Olha aqui como ela se agarra com a gavinha, olha. Olha, ela fica agarrada no arame com a gavinha, um tecido de sustentação. Então quando ela começa a emitir a primeira gavinha, ela está querendo chegar em cima, porque ela precisa do espalheiramento para se desenvolver. Tá bom? Então, um abraço. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vai ficar gravado e vocês vão ter a oportunidade de ver esse material, fazer as perguntas, responder estudo dirigido, questionário, tudo que a gente for fazer para que vocês, durante esse período, consigam absorver alguma coisa. E na volta a gente completa tudo. Um abraço a todos.